Jacó é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, capítulo 25, quando Rebeca, mãe de Jacó, estava grávida dele e de seu irmão gêmeo fraterno, Esaú. Ela perguntou a Deus por que seus dois bebês estavam lutando em seu ventre. Deus respondeu que a animosidade entre os dois irmãos refletia as duas nações que surgiriam deles. Jacó seria o patriarca de Israel? Gênesis capítulo 36. Além disso, o irmão gêmeo mais velho, Esaú, se tornaria servo de Jacó. O mais novo Gênesis 25:23. Gênesis capítulo 25 conta a história da linhagem de Isaque, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque, e este tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua esposa, pois ela era estéril. O Senhor ouviu sua oração e Rebeca ficou grávida. Os bebês lutavam dentro dela e ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" Então foi consultar o Senhor. O Senhor respondeu: "Duas nações estão em seu ventre e dois povos se separarão de dentro de você. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo." Quando chegou o tempo de dar à luz, havia dois meninos gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como uma veste de pelos. Então o chamaram de Esaú. Depois, seu irmão saiu com a mão segurando o calcanhar de Esaú. Então o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem do campo aberto, enquanto Jacó era alguém que gostava de ficar em casa entre as tendas. Isaque, que gostava de caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú voltou do campo faminto. Ele disse a Jacó: "Depressa, deixe-me comer um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto." Por isso, ele também foi chamado de Edom. Na Bíblia, o caráter de Jacó é retratado como associado à astúcia e ao engano, desde seu nascimento até sua luta com Deus. Gênesis 32, 24, 29. Os enganos mais infames de Jacó foram cometidos contra seu irmão Esaú, em troca do direito de primogenitura, que incluía uma porção dupla da herança de seu pai Isaque. Jacó ofereceu a seu irmão faminto uma tigela de sopa. Gênesis 25, 29 e 34. Certo dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú voltou do campo faminto e disse: "Depressa, deixe-me comer um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto." Por isso, também foi chamado de Edom. Jacó respondeu: "Primeiro venda-me seu direito de primogenitura." Esaú disse: "Veja, estou prestes a morrer. De que me vale o direito de primogenitura?" Mas Jacó insistiu: "Jure primeiro para mim." Então Esaú jurou, vendendo seu direito de primogenitura a Jacó. Em seguida, Jacó deu a Esaú um pouco de pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Além disso, Jacó também privou Esaú da bênção de seu pai, a qual Esaú tinha o direito de receber. Gênesis 27, 29. Quando Isaque já estava velho e seus olhos estavam tão fracos que não podia mais ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: "Meu filho." Esaú respondeu: "Aqui estou." Isaque disse: "Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pegue seu equipamento, sua aljava e arco, e vá ao campo caçar algum animal selvagem para mim. Prepare a comida saborosa que eu gosto e traga para que eu coma e possa lhe dar a minha bênção antes de morrer." Rebeca estava ouvindo enquanto Isaque falava com Esaú. Quando Esaú saiu para o campo, Rebeca disse a Jacó: "Veja, eu ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me uma comida saborosa para que eu possa lhe dar a minha bênção na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça atentamente e faça o que eu lhe digo. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, do jeito que ele gosta. Então, leve-a para seu pai comer, para que ele lhe dê sua bênção antes de morrer." Jacó disse a Rebeca, sua mãe: "Mas meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. E se meu pai me tocar, parecerei estar enganando-o e trarei sobre mim uma maldição, em vez de uma bênção."
Sua mãe respondeu: meu filho, que a maldição caia sobre mim. Apenas faça o que eu digo. Vai e traga-os para mim. Então ele foi, pegou os cabritos e os trouxe para sua mãe, que preparou a refeição. A comida saborosa foi preparada do jeito que Isaque gostava. Em seguida, Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que ela tinha em casa, e as vestiu em Jacó, seu filho mais novo. Ela também cobriu as mãos de Jacó e a parte lisa de seu pescoço com as peles dos cabritos. Então, entregou a ele a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi até seu pai e disse: meu pai. Isaque respondeu: sim, meu filho, quem é? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu primogênito. Fiz como o senhor me pediu. Por favor, sente-se e coma um pouco da minha caça, para que me dê sua bênção. Isaque perguntou: como você encontrou tão rápido, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, seu Deus, deu-me sucesso. Então Isaque disse a Jacó: aproxime-se para que eu possa tocá-lo, meu filho, e saber se você é realmente meu filho Esaú ou não. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o tocou e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. Assim, ele o abençoou. Você é realmente meu filho Esaú? Ele perguntou. Só, respondeu Jacó. Então Isaque disse: traga-me sua caça para que eu coma, meu filho, e possa lhe dar minha bênção. Jacó trouxe a comida, e Isaque comeu. Depois trouxe também vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque disse: vem aqui, meu filho, e me beije. Ele foi até ele e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas dele, abençoou-o e disse: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho dos céus e a riqueza da terra, fartura de trigo e de vinho novo. Que as nações sirvam a você e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor sobre seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que o abençoarem. Essa bênção causou grande ressentimento em Esaú, que passou a desejar matar seu irmão mais novo. Então Jacó fugiu em direção à terra de sua mãe. No caminho, ele teve uma visão de anjos e uma escada que alcançava o céu. Quando Jacó chegou a Hará, encontrou seu igual na forma de seu tio Labão. Gênesis capítulo 29. Jacó seguiu seu caminho e foi para a terra dos povos do Oriente, perto de Hará. Ao olhar, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados ali, descansando ao lado. Os rebanhos eram regados naquele poço, que estava coberto por uma grande pedra. Quando todos os rebanhos estavam reunidos, os pastores rolavam a pedra da boca do poço, regavam as ovelhas e, em seguida, colocavam a pedra de volta. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde vocês são? E eles responderam: somos de Harã. Então ele disse: vocês conhecem Labão, neto de Naor, irmão de Abraão? Eles responderam: conhecemos. Jacó perguntou: ele está bem? E eles disseram: está. Veja, aqui vem sua filha Raquel com as ovelhas. Jacó disse: o sol ainda está alto. É muito cedo para reunir os rebanhos nos apriscos para a noite. Reguem as ovelhas e voltem ao pasto. Mas eles responderam: não podemos fazer isso até que todos os rebanhos estejam reunidos e os pastores rolem a pedra da boca do poço. Então regamos as ovelhas. Enquanto ele ainda falava com eles, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu sua prima Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, seu tio, ele rolou a pedra da boca do poço e regou o rebanho de Labão. Então Jacó beijou Raquel em saudação e ergueu sua voz e chorou. Ele contou a Raquel que era parente de seu pai, filho de Rebeca. Raquel correu para contar a seu pai. Quando Labão soube da chegada de Jacó, filho de sua irmã, correu para encontrá-lo, abraçou-o, beijou-o e o levou para sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que havia acontecido. E Labão disse: você é meu osso e minha carne. Jacó ficou com ele por 1 mês. Então Labão disse a Jacó: só porque você é meu parente deveria trabalhar para mim de graça? Diga-me qual deve ser seu salário. Agora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha os olhos fracos, mas Raquel era bonita em forma e aparência.
Jacó amava Raquel, então disse a Labão: eu servirei a você como trabalhador contratado por 7 anos, em troca do privilégio de me casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor que eu a dê em casamento a você do que a outro homem. Fique e trabalhe comigo. Assim, Jacó serviu a Labão por 7 anos pelo direito de se casar com Raquel, mas os anos pareceram apenas alguns dias para ele, por causa de seu amor por ela. Finalmente, Jacó disse a Labão: dê-me minha esposa, pois meu tempo de serviço foi cumprido, para que eu possa levá-la como minha esposa. Então Labão reuniu todos os homens do lugar e preparou uma festa de casamento com vinho. Mas, à noite, ele levou Lia, sua filha mais velha, e a trouxe para Jacó, e Jacó consumou o casamento com ela. Labão também deu Zilpa, sua serva, para sua filha Lia como criada. Quando Jacó acordou pela manhã, percebeu que era Lia quem estava com ele. Indignado, disse a Labão: o que é isso que você fez comigo? Não trabalhei 7 anos por Raquel. Por que você me enganou e me traiu dessa forma? Labão respondeu: aqui não é costume dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Termine a semana de festa de Lia, então lhe daremos também Raquel. E em troca, você trabalhará para mim por mais 7 anos. Jacó concordou e cumpriu a semana de celebração com Lia. Então Labão deu-lhe Raquel como segunda esposa. Ele também deu Bila, sua serva, para Raquel como criada. Jacó consumou seu casamento com Raquel e viveu com ela como esposa, amando-a mais do que a Lia. E assim, serviu a Labão por mais 7 anos. Apesar de seus sentimentos por Raquel, Jacó foi enganado e acabou casando-se primeiro com Lia, a filha mais velha. No entanto, perseverou e finalmente conseguiu se casar com o objeto de sua afeição. Jacó trabalhou para Labão por muitos anos e, com a bênção de Deus e sua inteligência, conseguiu tomar grande parte do rebanho de Labão para si. Finalmente, Deus disse a Jacó que era hora de retornar à terra de seu pai. O problema era que isso significava encontrar-se com Esaú. Será que a raiva de seu irmão permaneceria após tantos anos? Apesar da promessa de Deus de que, por meio de Jacó, viria não apenas uma grande nação, mas uma companhia de nações, ele era um homem temeroso e ansioso. Jacó estava prestes a reencontrar Esaú, que havia jurado matá-lo. Em um momento crítico, todas as suas lutas e medos estavam prestes a se tornar realidade. Jacó havia fugido de Labão, que estava enfurecido com ele, apenas para ser confrontado por seu irmão Esaú, ansioso por vingança. Jacó, então, elaborou um plano, enviou um suborno, uma caravana de presentes, pelo rio Jaboque, com suas mulheres e filhos, na esperança de apaziguar seu irmão. Ele estava desprovido de todas as suas posses, fisicamente exausto, sozinho no deserto e diante de uma possível morte. Na realidade, Jacó não tinha controle sobre seu destino. Às margens do rio Jaboque, ele caiu em um sono profundo. Com o sogro atrás de si, Esaú à frente, estava cansado demais para lutar. Mas foi então que sua verdadeira luta começou. Fugir de sua história familiar já tinha sido difícil o suficiente. Lutar com o próprio Deus era uma questão totalmente diferente. Gênesis capítulo 32, versículo 22, está escrito: naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou o vale do Jaboque. Depois de enviar tudo o que possuía, ele ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Jacó havia lutado a vida inteira, desde o ventre, em conflito com Esaú, mais tarde, em confronto com Labão. Mas, logo antes de reencontrar Esaú, enfrentou o momento mais decisivo de sua vida. Aquele que havia agarrado o calcanhar de seu irmão agora se apegava ao próprio Deus. Quando o homem viu que não podia vencê-lo, tocou a articulação do quadril de Jacó, de modo que seu quadril foi deslocado enquanto ele lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó respondeu: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. O homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó então disse: por favor, diga-me seu nome. Mas o homem respondeu: por que pergunta o meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: é porque vi Deus face a face e ainda assim minha vida foi poupada. O sol nasceu quando ele passou por Peniel, mancando por causa do quadril.
Por isso, até hoje, os israelitas não comem o tendão ligado à articulação do quadril, porque essa parte foi tocada no corpo de Jacó. Jacó era um homem egoísta em seus primeiros anos. Recebeu o nome de suplantador ao nascer e, de fato, viveu à altura desse nome, enganando seu irmão e seu pai. Contudo, foi transformado gradualmente, em parte, por seu amor por Raquel e sua lealdade à família dela, mas é na luta com Deus que sua verdadeira transformação ocorre. Ali, ele chega a um ponto de virada crucial em sua vida e é nomeado Israel. Esse novo nome, Israel, carrega significado profundo, aquele que luta com Deus ou o príncipe de Deus. Ele reflete não apenas a luta literal que Jacó teve naquela noite, mas também toda a sua trajetória espiritual. Sua identidade, antes marcada por astúcia e egoísmo, agora se tornava um símbolo de fé, perseverança e redenção. A mudança de nome era também uma mudança de destino. Jacó sai da luta mancando, mas abençoado. Ele está fisicamente mais fraco, mas espiritualmente mais forte. Deus o havia tocado, não para destruí-lo, mas para marcá-lo para sempre como alguém que teve um encontro com o divino. Assim, Peniel se torna um lugar de memória, um altar vivo da graça, onde Jacó afirma: vai Deus face a face, e ainda assim minha vida foi poupada. A partir daquele momento, Jacó não era mais apenas um homem que buscava vencer pelas próprias forças. Ele havia sido quebrado e reconstruído. O ego foi rendido e a alma elevada. Agora, ele podia enfrentar Esaú, não com truques ou manipulação, mas com humildade e confiança em Deus. O reencontro com Esaú, por mais temido que fosse, se tornou uma das cenas mais comoventes da narrativa bíblica. Esaú corre ao encontro de Jacó, abraça-o e chora. A raiva do passado havia sido dissipada. O perdão, que não poderia ser conquistado pela força de Jacó, veio pela misericórdia de Deus. Ali, mais uma vez, o céu tocou a terra. A história de Jacó nos ensina sobre transformação, perseverança e rendição. Ele não venceu Deus, mas foi vencido pela graça. E isso o tornou, paradoxalmente, vencedor. Sua trajetória mostra que Deus pode usar até mesmo os enganadores, os inseguros e os temerosos, desde que estejam dispostos a lutar não para dominar, mas para se render. A identidade de Jacó, agora Israel, não é apenas sobre o homem, mas sobre o povo que viria dele. Israel se tornaria o nome da nação, e sua história continuaria por meio dos 12 filhos que dariam origem às 12 tribos. A partir de um homem quebrado e restaurado, Deus cumpriria sua promessa. Assim como aconteceu com Jacó, Deus pode vir ao nosso encontro de forma inesperada. Não como aquele que nos consola de imediato, mas como aquele que nos confronta. Ele não faz isso para nos destruir, mas para nos moldar. Muitas vezes, nossas maiores bênçãos nascem de momentos de dor, desconforto e confronto espiritual. Deus não deseja apenas nos livrar do problema. Ele quer nos transformar através dele. O momento mais importante na vida de Jacó não foi quando ele recebeu a bênção de Isaca, nem quando prosperou com seus rebanhos. Foi ali, à margem do Jaboque, sozinho mancando, mas marcado por Deus. Esse é o retrato da fé verdadeira, marcada pela luta, pela entrega e pela transformação. Jacó não era mais o mesmo. Ele agora tinha um nome novo, uma identidade nova e uma dependência total de Deus. Essa história nos ensina que Deus não foge da luta. Ele entra nela conosco. E mesmo quando ele parece nos resistir, está na verdade nos chamando para perto, nos ensinando a depender dele e não de nós mesmos. O quebrantamento que Deus traz não é para nos envergonhar, mas para nos libertar de tudo o que nos prende. Quando você se vê em meio a uma noite escura de luta, seja contra o medo, a culpa, o arrependimento ou um futuro incerto, lembre-se, Deus está presente. Ele vê você, ele luta com você e ele deseja abençoá-lo. Mas como Jacó, talvez seja preciso que você pare de fugir, que você pare de confiar apenas em sua própria força e segura firme em Deus até o fim. Não solte, não desista, mesmo mancando, siga adiante. Porque no final, quando o sol nascer novamente sobre a sua vida, você perceberá que foi naquela noite de dor e confronto que você encontrou sua verdadeira identidade. Vemos que, ao lutar com Deus, Jacó não apenas sobreviveu, ele foi redimido, restaurado e comissionado. E o mesmo está disponível a todos nós hoje. Hoje,
podemos encontrar esse mesmo Deus. Um Deus que não tem medo da nossa bagunça, mas que se encontra conosco nela. Um Deus que vê além do nosso passado e nos chama por um novo nome. Que nos ensina que a verdadeira vitória não está na força, mas na rendição. Que diz, como disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A história de Jacó é também um convite para nós. Um convite à honestidade diante de Deus, à persistência na oração, à esperança mesmo nas noites mais escuras da alma. Lutar com Deus pode parecer estranho, mas é, paradoxalmente, uma das formas mais profundas de intimidade com Ele. Você está disposto a mancar com Deus se isso significar conhecê-lo mais profundamente? Está disposto a passar pela luta se, ao final, sair com uma nova identidade, uma nova visão e uma fé inabalável? Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando corações dispostos a se renderem, corpos cansados, mas que não soltam a promessa. Almas que, mesmo feridas, dizem: não te deixarei ir a não ser que me abençoes. E a boa notícia é, Ele sempre abençoa aqueles que o buscam com fé. E você, há algo em sua vida que Deus está chamando você para entregar. Existe alguém com quem você precisa se reconciliar, assim como Jacó com Esaú? Você está disposto a passar pela luta se for para sair com a bênção? Está pronto para receber um novo nome e viver a nova identidade que Deus tem para você? Que possamos, como Jacó, lutar com Deus, nos renda e sair transformados. Porque mesmo que a jornada da fé envolva dor, conflito e renúncia, ela sempre termina em bênção, reconciliação e propósito. Você não está sozinho. Você é amado e a sua história ainda não terminou. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Deus te abençoe. Até a próxima.